Em Mateus 15, versículo 1, existe a história de Jesus e a tradição dos anciãos, que eram os fariseus. Então, alguns fariseus e escribas vieram de Jerusalém e perguntaram a Jesus: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Jesus respondeu: Por que transgridem vocês também o mandamento de Deus? Por causa da sua tradição. Porque Deus ordenou: Honra o teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou sua mãe, seja punido de morte, conforme está em Êxodo 20, 12, Êxodo 21, 17, Levítico 20, 9. Mas vós dizeis: Se alguém disser a seu pai ou sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou sua mãe, e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas! Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Conforme Isaías 29, versículo 13. E tendo Jesus convocado a multidão, disse: Ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Os discípulos vieram a Jesus e disseram: Sabeis que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Jesus respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Pedro pediu para Jesus explicar a palavra. Jesus, porém, disse: Também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai pela boca vem do coração. E é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contaminam. Então temos uma história aqui que Jesus com seus discípulos estavam comendo, né? E alguns fariseus e escribas vêm de Jerusalém e perguntam a Jesus: Por que os teus discípulos não lavam as mãos antes de comer? Porque era uma tradição dos anciãos fazer isso, como se fosse uma espécie de rito religioso, como se fosse uma ordenança para honrar Deus, uma espécie de purificação. E Jesus responde que eles, os religiosos, estão transgredindo o mandamento de Deus, porque existe o mandamento de Deus: honra teu pai e tua mãe, e que é assim multipliquem-se os seus dias na terra, o mandamento com promessa. E quem maldisser a seu pai ou sua mãe, seja punido de morte. Ou seja, devemos respeitar o pai e a mãe. Mas eles dizem, né, como se fosse uma espécie de pessoa que ganha riquezas ao longo da vida, né? E quando os pais são velhos e precisam de ajuda, em vez desse filho que é religioso ajudar, eles dizem: é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim. Então é como se dissesse assim, eles usam essa desculpa para não ajudar os pais. O religioso tem dinheiro, tem recursos, ele diz assim: olha, tudo que vocês estão vendo aqui, esses luxos, é tudo oferta ao Senhor. Eu não posso dividir com vocês, porque é consagrado a Ele. Só que eles fazem usufruto disso para luxo deles. Dessa forma, com esse tipo de pensamento, eles invalidam a palavra de Deus por causa da tradição. Veja, a tradição de lavar as mãos não está na palavra de Deus. Foi um rito criado no entendimento da tradição ali dos fariseus, como se fosse um respeito a Deus. Mas isso não está no mandamento. Então veja que o entendimento deles está se sobrepondo à palavra. A questão de oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim é um entendimento deles, da tradição deles, e não está na palavra. Não existe isso. Eu posso dar um exemplo, né, sem julgar especificamente ninguém. Vamos dizer que alguém
da igreja, né? Pode ser um membro da igreja, um obreiro, um pastor, alguém, né? Tem recursos ou recebe recursos e vê irmãos com necessidades, né? Mas diante disso, diz aquele irmão: olha, infelizmente eu não posso te ajudar, porque o que está aqui para mim é consagrado a Deus, é separado. Só que essa consagração a Deus, na vida dele, se torna usufruto particular. É para as contas pessoais, para viagem pessoal, para férias. Então seria um parâmetro como esse, sabe? Que no caso aqui eu estou falando de um irmão, mas por essa história seria para o próprio pai e para a mãe, quem deveríamos honrar. E aí Jesus diz que Isaías tinha profetizado sobre isso, porque ele diz: este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Porque o mandamento de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Jesus nos dá um novo mandamento, que amemos uns aos outros como ele nos amou. Né? E Provérbios 1 vai dizer que o temor do Senhor é o princípio de toda a ciência e todo o conhecimento. Então veja, por esses filtros, temor do Senhor, reverência ao Senhor, respeito ao Senhor, amor ao Senhor, santificação, conforme Jesus pede, honrar o próximo como a nós mesmos, amamos aos outros como ele nos amou, vivemos em serviço, abrindo mãos de nós mesmos pelo outro. Nesse sentido, eu guardar as coisas para mim, para não ajudar o irmão, ou meu pai, ou a minha mãe, eu não estou nem vivendo em amor, nem necessariamente honrando a Deus, porque isso não é honrar a Deus. Não estou cumprindo o amor ao próximo. Na verdade, estou quebrando todos os mandamentos por uma regra ou doutrina que eu ou uma denominação criamos, né? E Jesus nos conta que não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca. O que entra pela boca nós comemos, vai para o ventre, o estômago, né? E depois sai para lugar escuso. A gente evacua. Mas do coração para a boca, para fora, sai maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Com a boca, nós maldizemos o irmão. Nós chamamos ele de idiota, de tolo, colocamos ele para baixo. E isso é maldade. E Jesus diz que são estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina, porque quando nós falamos blasfêmias, coisas contra o irmão, julgamentos, hipocrisias, nós estamos falando de coisas que estão cheias do nosso coração. E o que Deus quer é que o nosso coração purificado. Então, hoje mesmo eu consigo refletir que eu julguei uma pessoa. Brevemente, mas estava falando de um tema similar a esse, e eu julguei uma pessoa no meu coração, por um breve momento. Mas logo depois eu fui, me arrependi, pedi perdão ao Senhor, que Ele abençoe essa pessoa, que eu possa ter amor no coração e amá-la. E essa reflexão tem que estar na nossa vida. A gente não pode mais viver desatento às coisas de Deus, né? Existem o bem e o mal no mundo lutando por vidas. E a gente precisa levar a sério a palavra de Deus se a gente ama Ele. Porque muitas vezes dizemos, eu amo a Jesus, mas não lemos a palavra. Eu amo a Jesus, mas eu não ajudo o próximo. Eu me acho uma pessoa generosa aqui no 20º andar, 22º andar, dentro de um prédio. Então como é que uma pessoa bate na minha porta pedindo ajuda? Ainda que eu morasse na casa, eu sou tão generoso que eu espero uma pessoa vir pedir ajuda para eu ver se eu posso ajudar com alguma coisa. Mas veja, eu consigo saber, eu tenho o Google na minha mão, eu tenho um celular, tenho inteligência artificial, eu consigo saber onde tem gente passando necessidade. Eu consigo ter a consciência que existem velhinhos em abrigos precisando de visita, ou até presidiários, para levar a palavra, porque nunca é o bastante, não existe limites de pessoas, não tem ninguém indigno de poder ouvir a palavra de Deus e alcançar a restauração. São todos irmãos em potencial. Mas a gente, olha aqui, a gente está criando as nossas regras sobre lavar as mãos,
sobre ter proveito próprio de dinheiro em detrimento da família e não obedece o mandamento de Deus. Então, que tipo de religiosidade é essa? Que tipo de ser crente é esse? E aí vai os evangélicos, protestantes, católicos. Como é a minha crença se a minha crença não manifesta o que Deus pediu de mim, que é amor a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, o mandamento de Jesus, o novo mandamento, ameis uns aos outros como eu vos amei, ou seja, só amor, amor a Deus, amor ao próximo como a si mesmo, amar uns aos outros como nós amamos, só amor. E pelo filtro do amor, todas as outras coisas que procedem dos frutos do Espírito, quando temos o Espírito Santo. Que aí quando eu busco Deus em oração, em jejum, o Espírito Santo me enche, eu me aproximo de Deus, vou me santificando, a carne vai enfraquecendo, vão surgindo os frutos do Espírito, a bondade, domínio próprio, a mansidão, entre outros, o amor principalmente. Mas a gente consegue refletir que se não buscamos dessa forma, incorremos os riscos de recair numa religiosidade como essa. Porque aí eu não vivo com Jesus no meu coração, mas vivo por uma lista de regras religiosas, do templo, da doutrina, da tradição, do entendimento. Ah, porque a tradição diz assim. Legal. Mas o que é que Jesus diz? Para respeitarmos o mandamento de Deus. Nós temos uma referência inicial da lei nos 10 mandamentos, mas o fim da lei é Cristo. Então, o que é que Cristo nos ensina? Se pegarmos o cerne de Mateus até aqui, principalmente o que tem entre Mateus 5 e Mateus 14, a gente vai ter muitos ensinos. Muitos ensinos de Jesus nos falando. O Sermão do Monte. Que tipo de pessoas devemos ser? Bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. Deus quer que eu seja uma pessoa misericordiosa. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Deus quer que eu seja honesto com as minhas emoções. Que eu seja honesto de coração. Não seja uma pessoa falsa. Nem comigo mesmo. Nem com ele. Então vai usando todos os parâmetros de vida. E aí a gente não lê a palavra, não entende, não digere, não assume. Ah, é assim que eu tenho que ser. E aí nós vamos depender das doutrinas, das tradições. Porque é como se a palavra viva do Senhor não fosse o suficiente para me dar parâmetro de quem eu devo ser. Então por que nós não levamos a sério a palavra do Senhor? Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar ao próximo como a nós mesmos. Ameis uns aos outros como eu vos amei. E é isso, irmãos. E todas as outras coisas passam por esse filtro. E sob esse filtro, você consegue entender se vive uma vida de amor ou não. A gente consegue entender também a nossa maldade. Porque nós dissemos, não somos maus. Achamos que a maldade é só o óbvio, o crime, o adultério, a traição. Sim, isso é maldade. Mas se eu vejo uma pessoa precisando de ajuda e eu viro o rosto para ela, isso já é maldade. Como no caso do bom samaritano, que passamos de largo. Pode ser na rua, pode ser em casa. Se a minha mãe precisa de ajuda com a louça e eu olho e finjo que não é comigo, vou arrumar outra coisa para fazer, é maldade. E aí você começa por isso a filtrar todas as vezes que alguém passou pela sua vida e disse assim: "Ah, você vai passar em tal lugar? Passa a pegar uma sacola para mim." Poxa, cara, não posso, estou meio ocupado. Poxa, fulano, então vem aqui em casa, é bom ter a tua companhia. Ah, cara, não vai dar certo não. Ó, meu filho, vai no mercado, pega umas compras para mim. Ah, mas não vai dar não, olha, estou muito ocupado agora. Meu amor, vamos comigo para não ir sozinha. Ah, não gosto daquele lugar, escolhe outro, então vai com as amigas. A nossa indisponibilidade em relação à necessidade do outro é maldade. E aí você entende que Deus é amor, sustento a vida, e essas atitudes não são atitudes de amor. E aí você entende o nosso pecado quando estamos cometendo coisas que não são amor e estamos nos separando do amor. Por isso o nosso pecado leva à morte. E por isso íamos para o inferno. Mas graças ao amor de Deus, ele nos retira do inferno para levar ao céu, morar com ele, graças ao Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. E o que Jesus Cristo nos orienta é a obedecermos os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus se sobrepõem às promessas, se sobrepõem às tradições e tudo,
Porque não há tradição que eu vá se eu quebrar o mandamento. Não há promessa que eu vá se eu quebrar o mandamento. Por exemplo, Deus me orienta a amar o próximo como a mim mesmo. O ensino de Jesus é eu não ajuntar riquezas na terra, onde a traça corrói e o ladrão rouba. Que eu devo juntar no tesouro celestial. Mas eu posso ir desde o Velho Testamento e dizer, pela regra, né, da vida que Deus estabeleceu, do semear e da colheita, receber muito dinheiro. E agradecer a Deus e dizer, Deus me deu bastante. A promessa realizada dele me dar bastante não invalida o mandamento de Jesus de eu não juntar riquezas. Então o que eu faço com as riquezas que eu ganhei? Eu posso juntar riquezas celestiais, obedecendo ao mandamento e ajudando os pobres. Nisso se cumpre quem crê na palavra de Cristo ou não. Porque nós dissemos, eu creio, tá, mas eu creio e faço? Então eu deixo essa reflexão. Como é a medida do nosso obedecer aos mandamentos de Deus no dia de hoje?